Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. A gente tem muito tempo que a gente não se vê, não se fala por conta do recesso. Estamos iniciando o nosso terceiro trimestre e estamos aqui na nossa terceira atividade do terceiro trimestre. E o tema da atividade dessa semana é a década de 1960, né, um contexto turbulento. A nossa sociedade passava por turbulências sociais, econômicas e políticas, e esse contexto ele vai ter um desenrolar muito radical, que vai ser a ditadura militar, né? Vai ser o golpe militar que vai ocorrer em março de 1964 e que vai instituir um regime de opressão, um regime de resistência que vai durar mais de 20 anos, né? 21 anos de ditadura militar no Brasil. Bom, vamos pensar. Nesse contexto, a partir da década de 60, a gente tem alguns grupos econômicos fortes, meios de comunicação, né, que são responsáveis pela construção ali da opinião pública, os chefes militares. Então, esses conjuntos de indivíduos, eles vão instituir, né, vão concretizar o chamado golpe militar de 1964, que vai derrubar o presidente João Goulart. À época, em 1964, Goulart era o presidente da República, né? E nesse contexto, com o golpe, a gente tem uma desvalorização, uma deslegitimação da Constituição. Então, a Constituição é praticamente rasgada, né? E tem a instituição de anos de opressão a partir do estabelecimento da ditadura militar. Talvez esse contexto ele possa ser explicado a partir do momento em que Jânio Quadros, ele, como presidente da República do Brasil, João Goulart era o seu vice. Jânio Quadros, ele vai condecorar com a medalha, um reconhecimento, né, que é o mais valoroso do nosso Estado brasileiro. Ele vai condecorar, então ele vai dar essa medalha em homenagem a Che Guevara. Quem era Che Guevara, professora? Che Guevara era um dos líderes revolucionários da Revolução Cubana, né? E a Revolução Cubana, ela tem ali todo o seu teor de esquerda, do socialismo, né, da perspectiva socialista. Então, quando o Jânio Quadros ele condecora o Che Guevara, isso faz com que alguns grupos aqui no Brasil acendam um alerta. Peraí, o nosso presidente, né, dando uma medalha de reconhecimento para um líder revolucionário, nossa, meio complicado. Será que está querendo trazer o socialismo para cá? Será que tem algum problema aí? Né? Então, esse conjunto de indivíduos civis e militares, né, das alas mais conservadoras, começam a ficar meio bolados com essa situação. Daí o país vai ser surpreendido com a renúncia do Jânio, né? Então, o Jânio vai renunciar, e essa renúncia acontece por quê, professora? A gente não sabe ao certo, né? Ele vai, em uma das suas justificativas, dizer que eram forças ocultas que o fizeram renunciar, mas o fato é que a gente não tem como assertivamente dizer que foi por um motivo ou pelo outro motivo. Ele renuncia e quem vai ocupar o seu espaço, né, o seu lugar, é o João Goulart, que era conhecido como Jango, porque ele era o vice. Então, o vice, né, tinha por direito assumir o lugar do titular, em caso de renúncia, né? Então, com a renúncia de Jânio, que na sucessão provoca uma divisão ali entre aqueles que eram a favor do João Goulart assumir e o que era legal por conta da Constituição, e os militares que defendiam novas eleições. Então, quando o Jânio Quadros renuncia, os militares não querem que o Jango
ele assuma no lugar do Jânio, né? Os militares querem novas eleições. E nesse imbróglio todo, nessa confusão toda, vem uma discussão sobre a questão do parlamentarismo, né? A nossa república era uma república presidencialista, então o presidente, né, ele tem ali uma centralidade, quanto tem o poder dividido com o parlamento, mas então, nesse momento aqui, se instituiu um parlamentarismo como forma de solucionar a crise. Então, disseram assim: tudo bem, João Goulart vai assumir, mas não será um presidencialismo. Então, ele não tem uma certa autonomia, vai ser um parlamentarismo, né? Então, isso seria mais uma forma de diminuir os poderes do presidente. Mas por que razão essas pessoas, essa ala mais conservadora, queria reduzir o poder do presidente, né? Porque como o Jânio acenou para a possibilidade, né, do socialismo, acenou, que eu digo assim, se aproximou quando condecorou Che Guevara, havia ali um medo, um receio de existir um plano oculto para trazer o socialismo para cá, né? Então, essa ala conservadora queria limar, tirar o João Goulart para evitar isso, correto? Mas o Jango vai assumir, né, num regime instituído como parlamentarismo, na tentativa, tá bom, ele assume, continua a legalidade, mas ele tem os poderes diminuídos. Só que o Jango, ele assume num contexto de uma crise econômica, né, muito complicado, o Brasil vem se arrastando aí com crises e ciclos de crise econômica, e ele vai, então, defender algumas reformas, né? Ele defende, propõe algumas reformas para tentar recuperar a economia. Esse conjunto de reformas defendidas pelo Jango, né? Porque o João Goulart, ele tinha um apelido de Jango, hein? Era um conjunto de reformas que ficou conhecido como reformas de base. Quais eram essas reformas, né? Reforma agrária, que é uma questão que até hoje não foi feita, né? Que é a divisão das terras não produtivas para aqueles que não têm terra. Uma reforma que incluía reforma bancária, reforma administrativa, ou seja, as reformas propostas por Jango eram reformas que provocavam as elites, que mexiam com as elites, né? O Jango também vai instituir o 13º salário, então isso também não vai agradar a classe empresarial, né? Porque mais coisas para pagar, mais tributos para pagar. Então, tem toda essa situação aqui no Brasil e fora do Brasil, no mundo. O que está acontecendo na década de 60? A gente está vivendo a Guerra Fria. A Guerra Fria, né, que colocou Estados Unidos representando o capitalismo contra a União Soviética representando o socialismo numa guerra, né, numa tentativa ali de ver quem é que ia ampliar os poderes. Então, havia esse medo, né? Será que o Jango é um socialista? Será que ele está lá aliado com a União Soviética? Em 1963, teve um plebiscito que decidiu a forma de governo, né? Então, o povo foi às urnas para escolher qual é a forma de governo. Lembrando que a gente estava vivendo um parlamentarismo. Em 1963, a forma de governo escolhida pela maioria foi o presidencialismo. Então, retornamos ao presidencialismo. Só que o presidente da República, né, que era no momento João Goulart, foi impedido por alguns militares de decretar o estado de sítio, né? Jango vai tentar realizar uma campanha a favor das reformas que ele queria aprovar, aquelas reformas de base. Essa campanha é iniciada na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e é todo esse conjunto de coisas que vai aí servir de pano de fundo para que a ditadura civil-militar ela se estabeleça. Alguns historiadores chamam de ditadura civil-militar porque você tem um envolvimento de parte da sociedade civil nesse evento. Então, a gente tem um textinho aqui explicando isso, né? Temos o glossário também para explicar o que é parlamentarismo, estado de sítio, e depois eu trago aqui uma imagem que eu peço para vocês analisarem, né?
Essa imagem é uma imagem de um panfleto da UNE, a União dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes. A UNE vai ser uma organização estudantil que vai lutar contra a ditadura militar, então eles eram contra o golpe militar, vão para a rua fazer manifestações, mas vão ser perseguidos, né? Os estudantes serão perseguidos, serão presos. Então, você tem uma série de ações porque a ditadura se estabelece e tudo quanto é movimento que é contrário à ditadura militar vai ser sufocado com violência, né? Então, depois dessa conversa toda e depois do texto, da imagem, tem algumas questões para vocês responderem, né? Algumas questões que estão colocadas no panfleto e no texto. Aí vocês vão responder esse conjunto de questões. Mais abaixo, a gente tem um textinho sobre a União Nacional dos Estudantes, né, que foi um dos principais movimentos contra o golpe civil-militar no Brasil. Inclusive, antes do golpe, eles já lutaram, né, pelas reformas de base, né, e isso era uma pauta que era contra o interesse da elite brasileira. Então, no início dos anos 60, né, a UNE ela já estava ali envolvida com essas agendas, com essas demandas, que não interessavam à elite, mas que interessavam mais ao povo. Durante o regime militar, a sede da UNE vai ser incendiada, né? Vai ser instituída uma lei chamada Lei Suplicy de Lacerda, que vai colocar a UNE e as outras uniões estaduais de estudantes na ilegalidade. Então, assim, é ilegal, podemos prender, podemos né, levar esses indivíduos, calar esses indivíduos. Alguns diretores dessas instituições eles terão que sair do país, fugido, né? Mas mesmo assim, a UNE vai trabalhar na clandestinidade, mesmo assim vai lutar contra a repressão por meio dos debates, das manifestações, das passeatas, dos atos públicos. É uma instituição importante nessa luta de resistência contra o regime militar. Então, depois também do textinho da UNE, vocês têm um conjunto de questões para responder. Então, essa atividade, né, ela nos apresenta esse panorama desse Brasil da década de 60, que está ali recebendo, por assim dizer, né, um novo modelo de Estado, que se dá a partir de um golpe, se dá a partir da não respeitabilidade à Constituição. A nossa Constituição estabelecia, né, eleições com intervalos de 4 anos, eleições democráticas, mas o golpe militar ele não obedece essa regra, né? Institui-se a força por meio, né, da violência e estabelecerá um regime também onde as eleições serão suspensas, né, para presidente da República durante 21 anos, e um regime onde a gente tem repressão, violência e tortura. Ok, gente? Fica aí, então, a dica para estudar essa atividade, para preparar essa atividade, e no nosso próximo encontro a gente vai bater um papinho sobre isso. Beijos para todo mundo e até lá!